Nós vamos estudar sempre uma pergunta do Livro dos Espíritos, hoje com a orientação de Emmanuel, do livro Pensamento de Emmanuel, a pergunta, a lição de número 8, e com o título de Evolução. Como nós sempre estamos desejando, né? Aprender como nos comportar para crescermos nessa encarnação, o tanto que for necessário ou o que pudermos, né? Então, essa lição de hoje, ela vai nos trazer exatamente todas as etapas em que nós vamos poder estar tendo a certeza se estamos ou não, né? Evoluindo. A cada um depende se concentrar na lição, aprender e analisar a sua própria manifestação no corpo físico aqui na Terra. Então, Emmanuel nos pergunta, que é do Livro dos Espíritos, o item 170, do capítulo 4 do Livro dos Espíritos, a pergunta é: o que fica sendo o espírito depois de sua última encarnação? É a pergunta. A resposta é espírito bem-aventurado, espírito puro, né? Puro espírito. E Emmanuel faz um comentário dizendo: por amor, os bem-aventurados que já conquistaram a luz divina desceram até nós, quais flamas solares que não apenas se retratam nos minaretes da terra, mas penetram igualmente nas reentrâncias do abismo, aquecendo os vermes anônimos. Então, Emmanuel está nos dizendo que aqueles irmãos nossos, né, benfeitores espirituais, que já fizeram também, como nós estamos no corpo, já estiveram, já promoveram o seu estado evolutivo, eles não vêm só nos minaretes da terra, nas torres mais altas, naqueles que são mais capazes para se ligar, não estão só ajudando quem já cresceu, eles estão com todos que estão tentando crescer também, mas eles entram no abismo, né? Nas reentranhas do abismo, também para ajudar os vermes anônimos, não só, né, os grandes, aqueles que estão na torre mais alta de compreensão, de entendimento, mas também aos vermes anônimos aqui no planeta Terra. E Emmanuel continua nos dizendo sobre essa pergunta e respondendo, trazendo esclarecimento bastante importante para todos nós. Ele diz: a perfeição é o grande objetivo do espírito e se processa naturalmente com a subida de vários degraus evolutivos. Então é natural, a gente às vezes quer fazer algo que vai complicar, né? É natural, o degrau evolutivo nós vamos adquirindo nessa subida de degraus evolutivos, naturalmente, cada dia a gente buscando melhorar a nossa vida, né? Quem evolui, diz Emmanuel, renova-se para o bem, transforma-se para melhor. O processo evolutivo do ser humano no plano físico ou no espiritual obedece em tese os 4 fatores essenciais a saber, e ele nos passa os fatores. A compreensão da necessidade, abre aspas, de mudar, fecha aspas. Então, a gente chega à compreensão necessária, tenho que mudar, do jeito que eu vou, não dá para prosseguir. B, conjunção da boa vontade, do esforço e da perseverança. C, firme deliberação de estabilizar a mudança. Então, a gente tem que ser firme para estabilizar essa mudança em nós. D, propósito de não retroceder nas atitudes mentais superiores, a fim de que se verticalize, em definitivo, o processo de renovação. Então, nós temos que ter um propósito de jamais descer a nossa qualidade mental, os nossos pensamentos, né? Sempre a mente deve estar pensando no bem, no mais alto grau superior, se possível. Enquanto o homem não compreender ele mesmo e sentir a necessidade de mudar,
não sairá das linhas horizontais da acomodação e das promessas. A gente deixa para a próxima, hoje não deu, hoje eu sei que eu errei, deixa para amanhã, né? Então a gente está sempre na horizontal, nunca na vertical, né? E diz Emmanuel que os fatores externos não o levarão a dar um passo. É dentro da gente, é do espírito que deseja mudar, que quer mudar, que luta, né? Então, fatores externos, aparentemente a gente é bonzinho, faz alguma coisa, mas a gente não dá um passo. Quando a gente não usa o sentimento, não usa a boa vontade para fazer uma ação, mesmo no campo material. Veja bem, amigos espirituais abnegados dar-lhe-ão incessantes avisos, concitando a melhoria. Quantos convites a gente recebe, né? Não está certo agir assim, não faça assim, não pense assim, não sinta dessa forma, ame, sirva, né? E a gente recebe esses convites sempre dos nossos amigos espirituais abnegados. Companheiro de romagem terrena, estimular-lhe-ão o espírito, através da palavra, do ensejo, do trabalho redentor. Circunstâncias mil se desenrolarão em torno dele, em forma de abençoadas sugestões. O homem continuará olhando sem ver, escutando sem entender, cego e surdo às benditas induções para o trabalho, para o amor e para a luz, justificando assim a palavra do Mestre: tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis. Veja bem, né? Jesus já nos recomendou. É imprescindível que a luta, que o sofrimento, a assimilação da própria verdade levem-no a sentir pela compreensão a necessidade de mudar. Veja bem, é imprescindível a luta é necessária na nossa vida, o sofrimento, porque ele vai nos fazer assimilar as nossas próprias necessidades e nos levar à verdade de que temos que colocar dentro de nós. Então, enquanto nós não sentimos necessidade de mudar, dificilmente será para nós essa renovação. Serás este, pois, o primeiro passo. Olha só o que Emmanuel nos traz para a nossa evolução. Será este, pois, o primeiro passo. O próprio homem querer mudar. Primeiro passo. Ou seja, trocar o que não serve pelo que serve. O que não convém pelo que convém. O segundo fator, conjugação da boa vontade, do esforço e perseverança, vem logo depois. Depois de que a gente quer mudar aquilo que não convém mais para nós, que não serve mais para nós, aí vem o segundo fator, que é a boa vontade, o esforço e a perseverança. Realizada a primeira etapa, compreensão da necessidade de mudar, é a primeira etapa. A segunda é inevitável. Os três fatores devem se conjugar. Um deles, isoladamente, não resolverá o problema. Se às vezes eu tenho boa vontade, mas não faço nada, não mudo, mantenho os meus gestos, os meus vícios, né? Não adianta, vai ficar isolado. Faço uma hora coisa boa e outra hora eu continuo do jeito que sou, né? Então, um desejo isolado, sem o conjunto, né, de realizar, de pensar, de falar, de sentir, não resolverá o problema. Devem coexistir para que se afirme e concretizem os objetivos da renovação. Alcançada a segunda etapa, é necessário suba o homem o terceiro degrau, através da firme deliberação de estabilizar a sua mudança. Eu desejo e vou fazer tudo pela minha mudança, estabilizar em minha vida a mudança necessária, né?
Exemplifiquemos. Aí Emmanuel nos dá um exemplo. Um homem adquire boa condição financeira. Se é imprevidente e malbarata os bens conquistados, perderá o que já obtivera, confirmando a asserção de Jesus. Pois ao que tem, lhe dará e terá em abundância. Ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Essa é a afirmação de Jesus, né? E Emmanuel continua dizendo, mas se esse homem tornar previdente sensatamente para estabilizar a boa posição, conservando-a para o bem de todos, consolidará seu bem-estar. Veja bem, né, as possibilidades que temos de evoluir. Quando a gente diz em evolução, a gente teme, né? Porque é muito esforço, muito esforço. Com os tesouros do Espírito, o problema é o mesmo. Não basta a compreensão da necessidade de mudar, porque essa é a primeira etapa. Só ter a compreensão, eu sei que eu preciso mudar, mas a gente não age, né? Então, essa é a primeira etapa. Nem a conjugação da boa vontade, do esforço e da perseverança, que é a segunda etapa. É imperioso, tenha o homem, abre aspas, firme deliberação de consolidar sua mudança, que é a terceira etapa. Depois, então, virá a quarta fase. Veja bem, propósito firme de não retroceder na atividade mental superior. Difícil, né? Não retroceder na atividade mental superior. A gente às vezes pensa em cima, mas muda, né, o pensamento de vez em quando. A fim de que se verticalizem suas aspirações eternas. É preciso muito esforço. A luta será grande, evidentemente, para que se efetivem esses 4 fatores. Luta que ainda não terminará, depois de toda a luta, depois de estar já confirmada o nosso desejo, a nossa luta ferrenha de renovação, virá a luta, o quarto fator de lutas. Luta que ainda não terminará, convém esclarecer, eis que novos e diversos obstáculos surgirão. Para ser bom, tem muitos obstáculos, né? Eis algumas dos óbices que surgem no caminho evolutivo. Depois da quarta etapa, quando o homem ingenuamente se julgou realizado pelo Espírito, aí vem mais dificuldades. Primeira A, reação de antigos companheiros encarnados e desencarnados, que se convertem, via de regras, em ferrenhos adversários. B, dificuldade em libertar-se de hábitos secularmente, dificuldade de libertar-se de hábitos secularmente cultivados, ao longo de sucessivas reencarnações. Como temos dificuldade, né? De nos libertar desses hábitos que trazemos de outras encarnações. A C, irresistível saudade da fantasia, da ilusão, que lhe foram clima natural em diversos avatares. Em resumo, quanto maior a disposição, abre aspas, de mudar, maior a luta interior e exterior. Especialmente o que nos leva a repetir com apóstolos dos gentis: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminado, sustentastes grandes lutas e sofrimento. Depois dessa iluminação já feita, né? Em Paulo, ele sustentou grandes lutas e grandes sofrimentos.
A errônea ideia de que se realizou espiritualmente decorre, em geral, para o homem de falso conceito de que o espírito superior carrega o fardo de nossas obrigações. Espírito superior não carregam o fardo das nossas obrigações. É errônea a ideia de pensarmos isso. Isso é, fazem em nosso lugar aquilo que nos compete. Errado, uma ideia falsa, né? Aquilo que nos compete. Quando a boa doutrina nos diz que os espíritos que já alcançaram a bem-aventurança, os puros espíritos, se dedicam a grandes missões de Deus na Terra, na espiritualidade, quais flâmulas solares, na expressão sábia de Emmanuel, como uma luz, né? Depois de iluminado, esses espíritos têm muito trabalho, benfeitores amigos, né? Como umas flâmulas de luz que nos aproxima de nós, não para fazer o nosso dever, mas para nos dar força, né? Aí Emmanuel diz, os instrutores de mais alto são categóricos sobre o assunto. Os espíritos superiores não nos transferem a sua luz. A luz dele é dele. Ele, com as luzes da sabedoria que já ilumina o seu coração, eles nos ajudam. Mas nos oferecem valiosas sementes, cujo plantio e cultivo nos pertencerão. Então, temos que realizar as tarefas, né? Oportuno lembrar, igualmente, que os primeiros impulsos de renovação espiritual não nos asseguram imediata integração nos planos elevados, só porque a gente deseja, né? Essa vontade de renovar espiritualmente, esse desejo, eles não nos asseguram de imediato a nossa integração com os planos elevados, uma vez que a condição vibratória é fator básico. O nosso pensamento é a base para que nos sustentemos sempre no bem. Para a transferência de esfera, o fator, né, vibratório é o fator básico para a transferência de esferas vibratórias, da qual depende o nosso clima mental. Depende do que estamos pensando, do que estamos agindo com o nosso pensamento. Olhar de longe, Emmanuel nos diz ainda um exemplo que a gente entende melhor. Olhar de longe, cordilheiras altíssimas, não significa tenhamos atingido seus picos nevados e belíssimos, né? Porque a gente olha, não chegou lá, né? Divisar a distância, horizontes de luz, não quer dizer estejamos desfrutando pela vivência de seus encantos. Porque a gente muitas vezes presencia, né? A presença de amigos espirituais é uma luz na frente da gente. A gente fica tão agradecido, mas também sabe que não é por mérito, mas é por misericórdia que eles estão junto conosco. Então, não é que já estamos desfrutando de uma companhia tão amorável, tão iluminada, mas é pela vivência que eles vêm nos ajudar, vêm nos amparar, né? São espíritos bons, são espíritos iluminados e conhecem a nossa necessidade, se aproximam de nós. Não se alcança o cume de um monte com o olhar, mas com os pés. A gente não atinge o cume da montanha com o olhar, mas com os pés, é caminhando, né? Urge, pois, caminhar e sofrer, lutar e progredir, para assim integrar-nos em seus sublimes patrimônio. Urge, pois, caminhar, sofrer, lutar e progredir, para assim integrar-nos em seus sublimes patrimônios. A evolução
O mais belo, olha só aqui Emmanuel fala para nós, a evolução é o mais belo romance que o espírito humano tem a escrever, né? Os sofrimentos, os relatos, né? Que a gente vê irmãos aí que tudo fazem para evoluir, quanto eles sofrem. Então, é um romance, é a vida dele, é o que ele passou, é o que ele sentiu, né? É uma caminhada que não se faz ao preço de vãs promessas, quase sempre de realização difícil. Quem se renova, evolui. Quem evolui, avança na senda do progresso. Quem progride, constrói a própria felicidade sob as bênçãos de Deus. E Emmanuel ainda continua nos dizendo: a cada passo do caminho, far-se-á, pois, indispensável a substituição das fantasias do ontem pelas realidades do hoje, com vista às nossas vitórias do amanhã. É importante, né, que a gente possa substituir as nossas fantasias, as nossas ilusões de ontem pelas realizações de hoje, e com vista às nossas vitórias do amanhã. Diz ainda Emmanuel: amigos espirituais, em geral e em particular, entidades ligadas ao destino dessa ou daquela criatura, colaboram intensa e infatigavelmente em favor do seu progresso. Eles estão nos ajudando. O êxito do amparo condiciona-se, no entanto, à vontade pessoal do assistido, esteja ele no plano físico ou no espiritual. É que os benfeitores do mais alto não introduzem compulsoriamente a luz da renovação em nossa cabeça. Eles não, né, não é assim, compulsoriamente essa luz tem que adentrar no seu entendimento, né, na sua mente. É necessário que a gente se esforça, que os benfeitores do mais alto não introduzem compulsoriamente a luz da renovação em nossa cabeça, expõe-na carinhosamente, assinalando-nos os princípios de libertação, nos trazendo, nos orientando como nos libertar, né? Algumas vezes o tédio, seguido de desejo de orar e servir, em nome da fraternidade, constitui auspicioso sintoma de transformação íntima. Então, esse orar e servir, né, já é um sintoma que a gente está pensando em nossa renovação, né? Eis que nos processos evolutivos humanos, as alterações da alma por substanciais diferem das mudanças exteriores, quase sempre convencionais. Emmanuel termina dizendo que cada alma viverá um processo individualíssimo de transição e de integração com Deus. E ele diz: a dor responde via de regra, mais do que o próprio conhecimento. Veja bem, o que a dor pode trazer para nós, né? Ela nos ensina muito mais que o conhecimento, a dor e o sofrimento. Pelo maior número, e ele diz, né, com razão do que ele está falando, pelo maior número de almas que despertam em definitivo para as eternas verdades. Então, ele traz para nós, né, as fases, os meios de como evoluir, porque a gente pensa muito na evolução ainda, que a gente não se preparou para ela, né? Mas a gente tem que também saber como começar essas fases evolutivas, porque não é de um dia para o outro, são fases, primeira, terceira etapa, né? Aí depois de iluminado, como diz Emmanuel, Paulo de Tarso, né?
quanto ele sofreu, quanto ele foi atingido. Porque aí muitos irmãos que estão contrário à evolução de todos nós, muitas vezes, e também por não ter entendimento, contrário aos ensinamentos de Jesus, porque o objetivo de Jesus vir aqui na Terra, a gente sabe, foi de esclarecer as consciências. Então, quando nos unimos para nos esclarecer, para vivenciar, para iluminar-nos dentro de nós, nós temos a presença deles, muitas vezes nos trazendo os obstáculos, né, para a nossa renovação. E depois de iluminado, nos diz Paulo que ele sofreu, que ele pagou o preço da sua renovação, né? E trazendo do Fonte Viva o Evangelho, a lição 99, que nos traz o título Persiste e segue. É o recado de Paulo também para nós hoje. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. É de Paulo, capítulo 12, versículo 12. Nos diz Emmanuel: o lavrador desatento quase sempre escuta as sugestões do cansaço. Ah, mas já lutei tanto, né? No campo da minha evolução, tenho estudado, mas quando bate a dor e o sofrimento, a gente sente cansado, né? Interrompe o serviço, em razão da tempestade, e a inundação lhe rouba a obra começada e lhe aniquila a coragem incipiente. A gente está iniciando, né? Um desejo, uma vontade de se renovar, mas a gente se sente cansado. Aí a gente perde, interrompe o serviço e perdemos, porque vem a tempestade, né? E ela inunda todo o nosso sentimento, esfria o nosso coração, né? Descansa em virtude dos calos que a enxada lhe ofereceu, e os vermes se incumbem de anular-lhe o serviço. Veja bem, esse também é o nosso trabalho espiritual. A gente se cansa, porque eu estou, né, hoje estou idoso, ou estou muito cansado, trabalhei muito, mesmo a pessoa mais nova, a gente tem esses problemas para vencer, né? Então a gente perde todo o nosso trabalho. Levanta as mãos no princípio, mas não sabe tornar a levantá-las na continuidade da tarefa e perde o quê? A colheita. O viajor, por sua vez, quando invigilante, não sabe chegar convenientemente no término da jornada. Queixa-se da canícula e adormece na penumbra de ilusão, de abrigo, ilusórios abrigos, onde inesperados perigos lhe surpreende, né? Veja bem, a gente dorme na penumbra, né, da ilusão, achando que está ali, não, eu mereço, né? Eu já fiz muito. É uma ilusão, é um abrigo perigoso para nós. De outras vezes, salienta a importância dos pés sangrando e deita-se na margem da senda, transformando-se em mendigo comum. Depois vamos precisar mais que os nossos benfeitores façam por nós, porque a gente se cansou, perdeu toda a colheita, aonde a gente podia estar reforçado, né, alimentado com o ensinamento do Evangelho que Jesus nos deixou. A gente não conseguiu. Levantamos uma vez a mão, né, mas a segunda a gente não consegue. A gente perde tudo aquilo que já tínhamos iniciado na nossa vida e nos transformamos em um mendigo comum, como igual a todos que não conhecem o Evangelho, que nunca, né, tentou entrar nessa luta renovadora. Usa os joelhos sadios, não se dispondo, todavia, a mobilizá-los quando desconjuntados e feridos. Quando a gente está bem, jovem, saúde, né? A gente usa os joelhos, né? Mas não se dispõe quando ele está ferido, que a dor nos ajuda a paralisar, né? A gente nunca pensa diferente. Eu tenho que lutar, mesmo que eu esteja sentindo dificuldades, mas a luta vai me ajudar. Então,
mesmo com os joelhos desconjuntados e feridos, e perde a alegria de alcançar a meta na ocasião prevista. Nós temos previsto em nossas vidas o dia certo, a hora, o momento do nosso crescimento espiritual. Mas como a gente não usa bem as pernas, os braços, a mente, né, o nosso coração, na hora que a gente está todo poderoso, que a gente pensa, aí quando está em condições mais difíceis, a gente perde toda essa oportunidade. Não sabe usar mais, não sabe levantar as mãos mais para socorrer um enfermo, não sabe mais usar os pés para visitar, para socorrer de toda forma, né? Então, Emmanuel continua dizendo assim: assim acontece conosco na jornada espiritual. A luta é o meio. Se queremos evoluir, a luta é o meio. Aprimoramento é o fim. A desilusão amarga. A dificuldade complica, a ingratidão dói. Aí a gente vai por esses lados, né? A maldade fere. Então a gente fica assim, muito sensibilizado conosco mesmo, né? Tudo que nos acontece dói na gente, fere. A gente está tão desiludido, tão amargo na vida, né? Sem se lembrar que devemos agradecer a Deus por essa oportunidade de conquistarmos a nossa evolução. E Emmanuel termina dizendo no Evangelho: todavia, se abandonarmos o campo do coração por não sabermos levantar as mãos, de novo, no esforço persistente, os vermes do desânimo proliferarão, precípites no centro de nossas mais caras esperanças. E se não quisermos marchar de joelhos desconjuntados, é possível sejamos retidos pela sombra de falsos refúgios durante séculos consecutivos. Ninguém sabe quando vamos ter uma oportunidade que temos agora aqui no planeta Terra, né? Então, a recomendação de Emmanuel, que nós guardemos o nosso coração, né, com amor, para que possamos levantar as nossas mãos, fazendo novos esforços persistentes, para que os vermes do desânimo não venham, né, nos envolver e nos precipitar no centro de nossas mais caras esperanças, naquele momento que a gente precisa ser forte, fiel a nós mesmos, a Deus, aos nossos benfeitores, a Jesus, a gente abandona as nossas tarefas. Se quisermos marchar de joelhos desconjuntados, é possível que sejamos retidos. Aliás, se não quisermos marchar de joelhos desconjuntados, é possível sejamos retidos pela sombra de falsos refúgios. Ah, mas do jeito que eu me encontro, né? Eu tenho que ficar em casa, eu tenho que descansar, eu não posso fazer mais, eu estou superando as minhas forças. Aí a gente não quer andar, mesmo doente, mesmo com dificuldade, né? Seja ela da espécie que for, possivelmente ficaremos retidos nas sombras de falso refúgio, achando que já merece descansar, que já fez tudo, que está tudo muito bom, né? Eu já evoluí, já progredi, já ajudei demais as pessoas, né? E aí nós vamos ficar durante séculos consecutivos nessa sombra, nesse falso repouso. Que Jesus nos ajude a acordar as nossas consciências e com essas lições no campo da evolução, cada um poderá analisar a que fase se encontra, né? Se só apenas com a boa vontade, se já temos assim um esforço maior do que a nossa boa vontade para prosseguir, que possamos refletir e levar conosco, porque evoluir ainda para nós que estamos aqui na Terra é grande sacrifício, muito sacrifício, né? Mas podemos, como disse Paulo, nos preparando para lutas maiores depois de iluminados, depois de já conscientes de que temos que agora vibrar em benefício dos nossos irmãos que ainda não conhecem essas fases da evolução. E nós agradecer a Deus por esse momento
de termos lições tão preciosas que vêm nos acordar a consciência, que vêm nos trazer passo a passo, Jesus, como fazermos para crescermos em entendimento, para amar, para usar o nosso coração, distribuindo o amor com todos os nossos irmãos. Que as lições da noite, Jesus, possam grafar em nossa consciência e que nos momentos em que desejamos, todos nós, estar contigo, possamos manter os nossos ideais superiores, a nossa mente em contato contigo, com o nosso Pai Celestial e com os nossos benfeitores. Fica conosco, ajude-nos a estar contigo sempre, que assim seja.